Pai do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Jitirana, eu estou na casa de um sobrinho meu, aqui em Jitirana, de Vaza do Cerro, município do Burro, na Chapada Diamantina. Eu estou aqui hoje, em um propósito de mostrar uma leitura, que essa leitura se encontra no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, o versículo 3 até o versículo 11. Dentro dessa leitura, todas as pessoas que lê essa leitura com bastante atenção vai identificar uma verdadeira doutrina. Aonde está as doutrinas verdadeiras? Se tem uma instituição que prega verdadeiramente ou não. E dentro dessa leitura, todas as pessoas que vão ouvir esse vídeo vai entender e vai colocar essa leitura, fazer uma comparação, pegar essa leitura e observar os ensinamentos aí dentro da sua instituição, e você vai ver que dificilmente bate com essa leitura aqui. Vamos ler aqui para que nós dar início, que esse vídeo não pode ser muito comprido, eu quero fazer um vídeo mais curto. Uma coisa que eu quero falar também, eu sou leigo, o meu estudo é pouco, a única vontade que eu tenho de verdade é de servir o Criador de verdade, não com engano, não fazendo da Escritura comércio. E nós vamos observar aqui essa leitura aqui. Lê do versículo 3, do capítulo 6 de 1 Timóteo, e o versículo 3 até o 11, que nos diz, o versículo 3 diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questão, contenda de palavras, das quais nasce porfia, nasce inveja, porfia, blasfema, ruína, suspeita, contenda de homem corrupto, de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas grande ganho é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O versículo 11 é que nós devemos encaixar e enquadrar nas nossas vidas. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Amém? Aqui, se nós pegar essas denominações que tem hoje, todas elas, e fazer um levantamento do que ela ensina, do propósito que é essa liderança, qual é o propósito, aonde eles querem chegar, não vai bater com essa leitura aqui. Por que não bate? Porque aqui está dizendo, se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, ele é soberbo. O homem soberbo, ele é arrogante. O homem soberbo, ele não volta atrás, ainda que ele saber que ele está errado, ele não volta atrás. E ainda mais se for um pequeno como eu, que estiver falando com ele. Aí é que ele não volta atrás, porque o soberbo é arrogante, ele é altivo. Então, aqui nos mostra que se não ensinar uma doutrina que é segundo a piedade, ele é
soberbo e nada sabe. Ainda diz que nada sabe. O versículo 4 diga. O versículo 5 diga. Contenda de homem corrupto, de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, disse Paulo. Não encosta nesse pessoal que faz da piedade causa de ganho. Ou seja, qualquer pedido de dinheiro para uma instituição já não enquadra mais aqui. Até mesmo porque essa instituição foi criada de 500 e poucos anos para cá. Não tem como enquadrar nessas cartas de Paulo, que Paulo naquela época não tinha instituição religiosa. Ele pregava nas casas, saía ensinando as pessoas, não explorava de ninguém, não tinha esse negócio de passar um envelope de tal campanha, passar o coador para tal objetivo, fazer voto. E esse voto que a gente faz, a gente vai ter que dar dinheiro para uma instituição. Não tinha também exploração, porque a partir do momento que a gente registra uma instituição, não vai ter jeito para a gente não pedir dinheiro. Não vai ter jeito porque vai precisar de comprar cadeira, precisar de estar colocando piso, vai precisar de comprar aparelho, e aí a gente vai ter que explorar. E a única saída que nós temos é viver o verdadeiro evangelho. Porque se nós não enquadrar aqui, essa doutrina não é a de Cristo. Aqui, no versículo 5, é muito forte. Contenda de homem corrupto, de entendimento e privado da verdade. Tá vendo? Ele aí, além desse homem que não ensinar essa verdade, não seguir esse padrão que Cristo deixou aqui por meio de Paulo, se ele não seguir isso aqui, ele ainda é corrupto de entendimento. Ele é privado da verdade. Ele não vai conseguir descobrir a verdade porque ele está privado. Privado da verdade. Aí diga, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aí Paulo vai e diz, aparta-te desses. Ou seja, Paulo diz, não encosta nesse tipo de gente não. Se você encostar nesse povo, você vai acabar, ele não vai alcançar a vida eterna com Cristo, e nem você, porque você está encostando nenhum corrupto, nenhum que fez da piedade causa de ganho. Não tem como, esses templos luxuosos que é feito, essa denominação que tem templos aí que custa milhões, às vezes tem pessoas ricas que doam muito e não faz nem muita falta, mas tem aquelas ovelhinhas simples que está doando o seu trabalho, ainda que pede de uma forma ou de outra, mas de qualquer forma não enquadra nessa leitura, porque essa leitura é para nos ensinar a não explorar de ninguém. Mas vai ter comentário, é para as pessoas comentar depois, deixar o seu comentário sobre essa leitura. Só que vai responder, o obreiro é digno do seu salário, está nas cartas de Paulo também. Quem prega o evangelho, que vive do evangelho. É uma coisa interessante. Contradiz, aqui está contradizendo. O obreiro é digno do salário alto. Agora, do seu alimento, o obreiro é digno do seu alimento, tem suspeita que essa palavra foi modificada, que era alimento para salário, para dinheiro. Porque em lugar nenhum das escrituras eu já procurei e procuro alguém que me informa aonde é que está pedindo dinheiro para uma instituição ou para uma liderança. Porque segundo Coríntios capítulo 9, não tem nada a ver com pedir dinheiro para a liderança ou para a instituição. E aqui, nós descemos aqui, o versículo 6. Mais grande ganha a piedade com contentamento. Nós temos que estar contentes com o que Cristo fez. Ele teve piedade na nação. Inclusive, antes de Cristo cumprir com a lei de Moisés, ele pregou o evangelho só dentro de Israel, e antes dele cumprir, as outras nações viviam sem esperança
e sem Deus no mundo. Você vai ver isso em Efésios capítulo 2, versículo 11 a seguir. Ou então é o capítulo 3, e o versículo 11, de Efésios. Então, as outras nações, Deus não tinha compromisso. Aí Deus foi, enviou seu Filho, e na cruz do Calvário, ele aboliu toda aquela lei pesada e abriu espaço para as outras nações, o qual eu estou aqui e sou um desses que sou convocado nessa chamada após ter derrubado as muralhas de separação. Se não fosse isso, eu não seria salvo. E o Brasil não teria ninguém salvo. Nenhum outro país, somente a nação de Israel. Então aqui, meus amados, é um capítulo que dá para identificar se a sua instituição não está explorando, se não está fazendo da piedade causa de ganho. Quando se trata de pedir oferta, ela pode ser para o que for. A única oferta que eu vi Paulo pedir é quando ele pede para ajudar pessoas carentes. Os irmãos estavam em dificuldade e ele levantava oferta. Você pode ir procurando assim, que você vai sempre encontrar nas cartas de 1 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. E em vários lugares ele fazia essa coleta para ajudar as pessoas. E eu não encontrei outra forma. Então por isso que eu lutei e frequentei algumas denominações e não batia com essa leitura. E nem bate. Nenhuma denominação bate. Se nós for fazer uma comparação, não tenho tempo, porque o tempo já está esgotando aqui, eu poderia trazer duas que ficam com aparência, que cumpre. Eu vou trazer, uma é a congregação cristã, que tem uma aparência, que cumpre com isso aqui. Mas quando você vai ver, as viuvinhas estão lá dando dinheiro, não tem jeito, e é a que está mais próximo disso aqui. As outras nem está longe, porque as outras pedem um dízimo que não existe. Um dízimo que foi criado por Carlos Magno, o rei Franco Carlos Magno, e isso vocês encontram na enciclopédia Barça, na página 313, a criação desse dízimo de dinheiro, que o dízimo verdadeiro era alimento de 3 em 3 anos, de ano em ano e de 3 em 3 anos. Eu quero que vocês me perdoem, porque eu sou leigo, sempre estou dando alguma errada, mas a intenção aqui é de esclarecer o verdadeiro evangelho. Então, quando se trata de dízimo, não, isso é uma coisa mais terrível, que já, de todos os versículos da Escritura, o mais adulterado está quando a pessoa abre, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, e pedindo aqui no Brasil, ou seja, onde for, que era uma coisa diretamente para o povo de Israel. Aí sai dessa leitura totalmente. Já as outras que não cobram dízimo, tem mais aparência de encaixar aqui, mas pede dinheiro de todas as formas para fazer parede, para comprar terreno, para todas essas outras, para comprar cadeira, fazer piso, templos luxuosos. Então não tem jeito para não sair dessa leitura aqui, tem que sair. E a outra que tem uma aparência bem mais próxima, de todas as que está mais próxima de cumprir com essa leitura, é os Testemunhos de Jeová. Porque até um livro que tem, eles não vendem sequer um livro por nada, já está escrito no livro dele, proibido a venda, ele sai distribuindo de graça. Então tem mais aparência ainda, porque as outras, ainda que não vendem, mas a gente precisa de uma harpa. Não, aqui não vende não, mas você tem que doar. Tanto, eu queria um inário. Não, o inário não pode ser vendido, mas você tem que doar tanto. Então não encaixa nessa leitura aqui. Não tenho medo de falar isso. Não é que eu tenho nada a ver com os irmãos. Os irmãos de todas as denominações são as bênçãos, só que esse sistema religioso, ele não tem como nós seguir verdadeiramente Cristo. Não tem como, porque sai dessa leitura aqui. O versículo 6 está dizendo, mais grande ganha a piedade com contentamento. O versículo 7 diga, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele. Está vendo? Está falando aqui com as lideranças.
Aqui falou, por que está falando com liderança? Porque o primeiro versículo está dizendo assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, está falando com o líder. Quem ensina é o líder. E aqui no versículo 7 está dizendo, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele. O versículo 8, tendo porém sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. O versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O versículo 10, porque o amor ao dinheiro, aí muitos digam que o dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Inclusive, eu interpretava dessa forma e uma irmãzinha me ajudou muito aqui, disse, não, irmãos, aqui não está dizendo o dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, não. É o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Mas esse versículo 11, eu quero aqui resumir nesse versículo 11, para nós fechar esse pequeno trabalho aqui. O versículo 11 é o que nós temos que encaixar, é o que nós temos que pegar e agarrar e não aceitar de forma alguma nenhum ensinamento que venha fugir do contexto dessa leitura. O versículo 11 diz assim, mas tu, ó homem de Deus, mas tu, ó mulher de Deus, mas tu, ó jovem de Deus, eu estou criando aqui um pouco, sabe? Mas tu, ó homem de Deus, está dizendo aqui o versículo, foge dessas coisas, tem que fugir. Se nós não fugir dessas denominações, não vai ter como nós conseguir a nossa salvação. Ó, de novo, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Eu quero aqui citar também, tem o pastor Jardel, ele é de Ceará, ele encaixa um pouco aqui, ele encaixa. Ele prega muito, eu tenho analisado as pregações dele, e aí tem esses outros que levam o nome de desigrejado, né? Que está encaixando mais ou menos, e os que cobram dízimo, está 100% fora dessa leitura, porque o dízimo não está, é uma leitura fora do contexto. O dízimo, quando se trata que fala em dízimo, está falando em alimento, em colheita. Nenhuma colheita, não está falando em dinheiro. Mas aí vai ficar para todos os irmãos analisar. Eu citei o nome de duas denominações que eu citei, que é a congregação, porque é uma das que está mais próxima. E citei o nome da Testemunho de Jeová, que ainda está mais próxima ainda de que a congregação. Citei essas duas com muito respeito. Eu respeito todos os irmãos de todas as denominações. Agora, o sistema religioso que foi criado, eu não respeito mais o sistema religioso, não pertenço mais a nenhuma religião e jamais vou pertencer. Posso frequentar, posso visitar alguma. Já lutei na região para nós fazer uma reforma, principalmente em cima do dízimo, e quando faz assim, todos saltam fora. Hoje eu estou levando o nome de falso profeta na região, mas estou aqui tentando viver esse evangelho da piedade. E que Deus abençoe todos que for ouvir esse vídeo. Deus que abençoe vocês. Eu peço a Deus que, assim como Ele abriu o meu entendimento, o entendimento fechado de quem não tem leitura, e Ele abriu esse entendimento, que venha abrir o entendimento de todos aí. Está abrindo. De 2010 para cá, o movimento desigrejado, que essa palavra não é correta, subiu 700%, segundo a pesquisa. Né? E eu hoje já é considerado como desigrejado, não frequento mais uma denominação registrada. Eu não tenho necessidade, porque para passar por um batismo, não uma denominação não venha fornecer um batismo. Para mim, tomar uma ceia,
Uma denominação não vai fornecer uma ceia para mim. Tudo é no corpo de Cristo. Então, não pertenço mais. Estou aconselhando todos que façam isso. Analise essa leitura. Essa leitura é rica. Tem 2 Timóteo também, aqui o capítulo 3 também, que vai falar quase as mesmas coisas. Vocês vão ler e vão observar e nós vamos estar sempre fazendo vídeo curto, mais vídeo, esclarecendo esse assunto. E deixa a tua opinião. E um abraço a todos, em nome de Jesus.